Muito bem, pessoal. Voltamos então com a segunda parte do nosso conteúdo de direitos individuais. Eu falei para vocês que eu ia tratar sobre o sistema de inviolabilidades da nossa Constituição, que eles têm como objetivo justamente a proteção à intimidade e à privacidade. E aqui um detalhe, né? Há uma abrangência aqui bastante ampla, porque o sistema de inviolabilidades ele abrange toda espécie de comunicação pessoal indireta, seja ela escrita ou oral, e alcança o conteúdo e o instrumento também da comunicação. Então pode ser um e-mail, né? Pode ser uma carta, um telegrama, né? Então está tudo abrangido aqui pelo sistema de inviolabilidades. E mais, não são só as pessoas físicas, obviamente, que são titulares aqui dessas garantias, né? As pessoas jurídicas também. Vejam o que diz lá o artigo 6º da Lei Complementar 105, só para exemplificar bem, né? Ele diz o seguinte, ó, as autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso, que tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente. Então é possível que essas autoridades fazendárias tenham acesso, né, aos documentos, livros e registros, né, das instituições financeiras, uma vez aqui preenchidas essas condições da própria lei. Vejam o que diz o artigo 5º, depois a gente até vai fazer questão sobre isso. Vejam o que diz, o que nos diz o artigo 5º, inciso 12 da nossa Constituição. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso, ou seja, no das comunicações telefônicas, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Aqui a gente tem o que a doutrina chama de uma reserva legal qualificada, né? Específica ali. Bem, pessoal, o que tem que ficar bem claro aqui para vocês? Quando se fala de sigilo de comunicações telefônicas, e aqui a vedação da lei ela vai nessa linha, a vedação da Constituição vai nessa linha, a gente está falando aqui da interceptação telefônica, tá? A lei da interceptação telefônica é que regulamenta as hipóteses em que o juiz criminal, e apenas ele, pode autorizar o famoso grampo, para que se tenha acesso à conversa entre duas ou mais pessoas, tá bem? Não tem nada a ver com acesso aos registros das comunicações telefônicas. Esse registro, o acesso a esse registro pode ser dado, por exemplo, a uma CPI, como aconteceu agora na CPI da Covid, né, que teve seus trabalhos encerrados recentemente no âmbito do Senado, tá bom? Então, tomem cuidado, a Constituição ela protege todas as comunicações, mas em relação especificamente à comunicação telefônica, à conversa telefônica, há essa restrição maior. Somente o juiz penal pode autorizar essa interceptação telefônica para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, né? Então a gente tem aqui, ó, dois requisitos para a chamada quebra de sigilo em comunicações telefônicas. Primeiro, a ordem judicial, pois estamos diante de uma reserva de jurisdição, é uma medida que só pode ser tomada pelo judiciário. E segundo, o objetivo de fornecer elementos para investigação criminal ou instrução em processo penal. Você tem lá dois sujeitos que são traficantes, que são pedófilos, que fazem lavagem de dinheiro, enfim, cometeram qualquer crime comum previsto na nossa legislação. É possível que uma autoridade policial solicite ao juiz, ou mesmo que o promotor o faça, uma autorização para a quebra de sigilo, ou seja, para se fazer um grampo, para uma vez captadas conversas telefônicas, essas conversas possam ser utilizadas no processo penal, elas vão ser utilizadas como prova, tá? Vejam o que diz ali o STF sobre o tema. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil, que
que define o lançamento do tributo com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem obrigatoriedade de prévia autorização judicial. Aqui, pessoal, chancela aquele dispositivo da lei que a gente citou agora, da Lei Complementar 105, né? É possível o compartilhamento sem a autorização judicial, né? Então, não é necessário uma autorização judicial para que a Receita Federal solicite os dados à instituição bancária, tá? Esse é o entendimento do Supremo e é isso que costuma ser cobrado em prova. Ainda em relação ao compartilhamento, o Supremo também entende que pode haver o compartilhamento, é legítimo o compartilhamento com o Ministério Público e as autoridades policiais, também para fins de investigação criminal, da integralidade dos dados bancários e fiscais do contribuinte obtidos pela Receita Federal e pela UIF, né, a Unidade de Inteligência Financeira, também, ó, sem a necessidade de autorização prévia do Poder Judiciário. Gravem bem, tá bom? O Supremo distingue, como eu falei, a comunicação telefônica dos registros telefônicos, tá? A interceptação é a captação do sinal entre A e B por um terceiro, sem que os dois saibam. A escuta é a captação de sinal entre A e B por terceiro, com o consentimento de um dos interlocutores. Ou seja, nós estamos conversando e eu gravo a nossa conversa. Isso é escuta, tá? E a gravação clandestina é a captação de sinal por um dos interlocutores sem o consentimento e conhecimento do outro. Nesse caso, é o sinal como onda eletromagnética advinda de telecomunicações. Mas, vamos adiante aqui, vamos ver. Deixa eu passar aqui para a gente fazer a questãozinha, né? Tivemos um probleminha aqui no nosso slide, já vamos ver se funciona agora. Vamos lá. Pequeno probleminha aqui na nossa gravação. Vamos ver aqui se agora foi, tá? Ó, tem um entendimento do ministro Celso de Mello que eu trouxe sobre a atuação das CPIs. Vamos ler só a parte grifada, né? Sigilo bancário, sigilo fiscal, sigilo telefônico, que é o sigilo este que incide sobre os dados, registros telefônicos, que não se identifica com a inviolabilidade das comunicações, ainda que representem projeções específicas de direito à intimidade, fundado no artigo 5º, inciso 10 da Carta Política, não se revelam oponíveis em nosso sistema jurídico às CPIs. Eis que o ato que lhes decreta a quebra traduz derivação dos poderes de investigação que foram conferidos pela própria Constituição da República aos órgãos de investigação parlamentar. Então, a CPI, ela pode fazer essa quebra de sigilo, né? Vamos lá na questãozinha, ó. Dados protegidos por sigilo bancário são requisitados a determinada instituição financeira pela Secretaria da Receita Federal, com base em permissivo legal, para utilização em sede de procedimento administrativo visando a apuração de supostas irregularidades fiscais cometidas por contribuinte pessoa física. Nessa hipótese, à luz da Constituição Federal e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a ofensa ao direito ao sigilo bancário, inerente ao direito constitucional à vida privada? Não, né? A gente viu que é possível, sim, fazer esse tipo de solicitação. B. A ofensa ao direito ao sigilo, inerente ao direito constitucional à vida privada, na requisição efetuada pela autoridade fazendária, sendo inconstitucional, respectivo permissivo legal? Errado. A gente, na verdade, aqui, ó, a gente vai excluir esse aqui também, todos que dizem que haverá ofensa. Não há ofensa ao direito ao sigilo bancário, inerente ao direito constitucional à vida privada, na requisição efetuada pela autoridade fazendária, sendo constitucional, respectivo permissivo legal, na medida em que exige da autoridade fazendária que mantenha o dever de sigilo imposto na esfera bancária. Muito bem. Não haverá ofensa ao direito constitucional à vida privada, na requisição efetuada pela autoridade fazendária, desde que a efetiva utilização dos dados seja precedida de necessidade de autorização judicial. Errado também. Então, a gente vai marcar letra C, né? Ela é a correta aí. Deixa eu passar aqui. A gente está com esse... Deu uma travadinha aqui de novo.
né? Bom, vamos passar os slides aqui mesmo, então, né? Deixa eu só mudar aqui. Aí, ó, letra B, tá? Letra B é que a gente deve marcar aí na sequência. Mais uma questão. Os sigilos bancário e fiscal, direitos individuais protegidos pela Constituição Federal, poderão ser excepcionados por decisão judicial fundamentada. A. Decisões de comissões parlamentares de inquérito ou excepcionalmente pelo Ministério Público em casos restritos de investigação de recursos públicos. B. Decisão de autoridade administrativa disciplinar e ordem do Procurador da República em caso de investigação envolvendo autoridade submetida a foro privilegiado. C. Decisão de comissões parlamentares de inquérito e excepcionalmente pela autoridade fazendária em casos de evasão de divisas. D. Receita Federal e Tribunal de Contas da União e estaduais, desde determinada pela Presidência. E letra E, Procurador da República em caso de investigação envolvendo autoridade submetida a foro privilegiado e Receita Federal. Bem, aqui correta a letra A, né? As CPIs podem e o Ministério Público excepcionalmente, tá? Em casos restritos de investigação de recursos públicos. Aqui envolve tanto o sigilo bancário, tá, pessoal? E fiscal. Quanto o sigilo fiscal, tá bom? Aí uma pergunta importante, né? O sigilo fiscal pode ser quebrado por CPI? Pode. E o sigilo bancário também? Também. E o sigilo de dados? Também, tá? O que não pode é a CPI autorizar a interceptação telefônica, beleza? Mais uma questão. Seria incompatível com as normas constitucionais, garantidoras de direitos e garantias fundamentais? A. O estabelecimento de restrições por lei à entrada ou permanência de pessoas com seus bens no território nacional. B. A reunião pacífica sem armas em local aberto ao público, independentemente de autorização mediante aviso prévio à autoridade competente. C. A suspensão das atividades da associação por decisão judicial não transitada em julgado. D. A interceptação de comunicações telefônicas para fins de investigação criminal por determinação da autoridade, o que, ó, policial competente. Aqui é incompatível, né? Então, vamos marcar a letra D. A autoridade policial não pode, tá, pessoal, determinar a interceptação telefônica. O que ela pode fazer é requerer junto ao juiz que ele autorize a interceptação telefônica, né? Escuta ilegal, obviamente que inviabiliza, anula todas as provas que foram produzidas. Isso pode levar, inclusive, à anulação do processo. Tá bem? Muito bem. Eu vou começar com vocês aqui já um outro slide, né? Nós encerramos esse aí. Nós vamos seguindo aqui, né? Continuamos aí no estudo dos direitos individuais, tá? E agora nós vamos falar aí sobre o direito de liberdade. Vamos ficar bastante tempo aí nesse tema, né? Tema que vai nos tomar aí os próximos blocos. Quando se fala em liberdade, a gente costuma falar num direito geral de liberdade, que está previsto ali no artigo 5º da nossa Constituição, mas a gente pode falar também em liberdades específicas, né? Até trouxe um trecho aqui da obra do professor Robert Alexy, né? Um grande autor do direito, um grande filósofo e também constitucionalista, que ele diz o seguinte, ó, a liberdade geral de ação é uma liberdade de se fazer ou deixar de fazer o que se quer. De um lado, a cada um é prima facie permitido fazer ou deixar de fazer. De outro, cada um tem prima facie o direito, em face do Estado, a que este não embarace sua ação ou abstenção, ou seja, que o Estado nelas não intervenha. Então nós temos aqui uma liberdade negativa, um direito de não intervenção e uma liberdade positiva, um complexo de posições jurídicas, né, que diz respeito à nossa liberdade de agir, de atuar, né, até mesmo de
de nos desenvolvermos como pessoas, né? Então, vamos seguir aqui, ó. Liberdades específicas ali, ó. É plena liberdade de associação para fins lícitos, vedada de caráter paramilitar, liberdade positiva. Inciso 20 do artigo 5º. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. Então, aqui uma liberdade positiva e uma liberdade negativa, de não fazer, tá? Vamos ver como é que isso aparece em prova, pessoal. Em virtude da disciplina constitucional das liberdades de associação e reunião, ninguém será compelido a associar-se ou manter-se associado, salvo no caso de filiação à entidade sindical, nos termos da lei. B. É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada de caráter paramilitar, exceto para fins de utilização por partidos políticos. É nada a ver, né? Já podemos até riscar essa aqui. C. A realização de reuniões pacíficas independe de autorização, sendo exigido prévio aviso à autoridade competente, apenas na hipótese de haver outra convocação para o mesmo local. Também errado, né? D. As associações poderão ter suas atividades suspensas pela autoridade administrativa competente, embora sua dissolução compulsória dependa de decisão judicial. Também errado aqui, né? Letra E. É vedada interferência estatal no funcionamento de associações e cooperativas, embora a criação das últimas esteja sujeita aos termos da lei. É essa que a gente vai marcar, tá? Mais uma questão. Em relação ao direito de associação, conforme previsto expressamente na Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, A. Fica vedada a suspensão compulsória das atividades das associações, a não ser por decisão judicial transitada em julgado. Errado, né? O juiz pode suspender em liminar a atividade das associações. B. Desde que não tenham fins lucrativos, as atividades associativas gozam da imunidade tributária. C. A criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização. Muito bem, né? Aqui nós já encontramos a resposta. Não é necessária autorização para criar associação e também cooperativas. A constituição de associação que pretenda, então, bastante questões aí sobre liberdade associativa, tá? Que pretenda, independentemente de autorização governamental, dedicar-se ao estudo da forma de governo monárquica, com vistas a defender sua implantação no Brasil, percebendo para tanto auxílio técnico e financeiro de associações estrangeiras simpáticas à causa, será A. Compatível com a disciplina da liberdade de associação da Constituição da República, B. Incompatível com a Constituição da República por possuir associação fim ilícito, C. Incompatível com a Constituição da República no que se refere à possibilidade de recebimento de auxílio financeiro de entidades estrangeiras, D. Incompatível com a Constituição da República por possuir associação caráter paramilitar. Letra E. Compatível com a Constituição da República desde que obtenha autorização governamental para sua constituição e funcionamento. Questão interessante, mas a resposta é bastante singela, tá, pessoal? É compatível, tá? Monarquia aqui não é ilícito você defender a Constituição da monarquia, né? Pode ser anacrônico, mas ilícito não é. Tá? Bom, existe sempre uma relação entre liberdade e legalidade, né? O inciso 2º, ele nos diz isso. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então, quando a gente fala em liberdade, não significa a liberdade de sair fazendo tudo que dá na telha. Não é isso. A liberdade implica sempre responsabilidade e é sempre dentro de um enquadramento legal e constitucional. Então, eu não posso ser obrigado a fazer nada, né, que não esteja previsto na lei. Portanto, a contrário senso, quando a lei obriga, eu só posso ser obrigado a fazer. A lei obriga a usar cinto de segurança, obriga a parar no farol vermelho, ela obriga a votar, a lei obriga a sustentar os filhos, a dar educação e alimentação. Então você tem aí um conjunto de regramentos legais que interferem no exercício de liberdade.
Essa é a ideia básica da liberdade no Estado democrático de direito, tá? Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Portanto, se a lei obriga, eu devo sim fazer, tá? Bom, e aí chegamos no tema complicadíssimo, que a gente vai tentar resumir aqui, porque nós temos pouco tempo, da liberdade de expressão. Eu selecionei aqui alguns dispositivos básicos do artigo 5º que tratam do tema e que geralmente caem em prova. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato, ou seja, eu posso me manifestar, mas sempre me identificando, mesmo que seja por um apelido. Inciso 5º, é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Inciso 6º, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Eu trouxe aqui para a gente lembrar um resumo do famoso caso Lutz, né? Nesse caso aqui a gente tinha um diretor que era do Clube de Imprensa de Hamburgo, na Alemanha. Esse foi um caso decidido pelo tribunal alemão, né? Ele queria conduzir manifestação pública contra a volta ao mercado do cineasta Veit Harlan e sua conclamação de todos os distribuidores de filmes cinematográficos ao público em geral para boicotarem Harlan. O Harlan era nazista, né? Então, nesse caso aqui, ó, o que foi decidido no caso Lutz? Os direitos fundamentais são direitos de defesa contra o Estado, a irradiação da eficácia jurídica dos direitos fundamentais no âmbito do direito infraconstitucional, né? Eles irradiam normatividade por todo o sistema jurídico. O direito à liberdade de expressão garante a possibilidade de agir e a influenciar sobre os demais. E há uma primazia legal do direito à liberdade. Esse talvez seja o ponto mais polêmico da decisão, né? Se o direito de liberdade ele tem realmente primazia sobre os demais direitos. Mas, no caso Lutz, ficou estabelecido dessa forma. O Supremo Tribunal Federal, em 2018, tratando aí sobre liberdade política, disse o seguinte, a liberdade política pressupõe a livre manifestação do pensamento e a formulação do discurso persuasivo e o uso dos argumentos críticos, né? Não significa que esteja liberada a ofensa, tá bem? Então, são concepções básicas aí presentes em duas cortes importantes, a corte alemã e também a corte brasileira. Não podemos falar em liberdade de manifestação e de expressão sem falarmos em liberdade de reunião. E temos aí um inciso que é bastante cobrado em provas, que é o inciso 16 do nosso artigo 5º. Vamos fazer a leitura. Todos, né, sem exceções, podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização. Então, são esses requisitos que devem ser preenchidos. Local tem que ser pacífico, sem arma, em local aberto, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. E aí o outro requisito que deve ser preenchido, sendo apenas exigido o prévio aviso à autoridade competente. Vamos ver como isso cai em prova? Para a gente já ir encerrando esse tema. Prova de analista judiciário, TRT, prova de 2016, relativamente recente. Uma fila de pessoas esperando às 10 horas da manhã a chegada de um ônibus em uma rodoviária para embarcar para a cidade de São Paulo não constitui uma reunião para os fins previstos no artigo 5º, inciso 16 da Constituição Federal, direito de reunião. No exemplo em específico, o direito de reunião não está configurado porque falta especificamente o elemento A, teleológico, B, temporal, C, espacial, D, objetivo circunstancial, E, civilista independente. Qual é o elemento aqui? Porque já vou até mostrar para vocês, é a letra A. O que é elemento teleológico? É o elemento finalístico, né? A liberdade de reunião é para exercer a manifestação de pensamento, para exercer a livre manifestação de pensamento. Então, um grupo de pessoas reunida ali, né, aglomerada, não significa dizer que essas pessoas estão exercendo o direito de reunião. Por isso que a questão é bem interessante. Você tem uma multidão de pessoas
no ponto de ônibus. Isso não é direito de reunião, falta o elemento teleológico, elas não estão ali por nenhuma finalidade específica, né, conjunta. Então, letra A é o que a gente deve marcar nessa questão aqui. Tá? Próximo. Ao dispor sobre o direito de reunião, a Constituição brasileira impede a indicação de medida coercitiva em face de decretação de estado de defesa que importe em restrição ao exercício do direito de reunião no âmbito de associações. B. Garante seu exercício independentemente de autorização ou prévia comunicação sobre a realização da reunião à autoridade administrativa competente. C. Não veda medida preventiva do poder público voltada a impedir a utilização de carros de som ou equipamentos assemelhados em manifestações públicas em praças e vias próximas à sede da Prefeitura ou da Câmara Municipal. E letra D. Veda medida preventiva do poder público com o objetivo de impedir a realização de reunião em local aberto ao público em virtude de outra reunião anteriormente convocada para o mesmo espaço ou local. E letra E, não veda medida preventiva do poder público com o objetivo de impedir a participação em reunião de cidadãos munidos com arma de fogo, ainda que possuam autorização de porte nos termos da lei. Olha, essa questão é bem interessante, né, pessoal, porque ela foca justamente na possibilidade, na discussão sobre a possibilidade de serem adotadas medidas restritivas do direito de liberdade de reunião. Então, o sujeito está armado, ele pode participar da reunião? A Constituição diz que não. Mas se ele tiver porte, se ele é uma autoridade policial, se é uma manifestação de policiais, as pessoas querem se reunir, mas já tem uma outra reunião marcada para esse local, o poder público pode impedir? Então, são questões que muitas vezes se tornam questões complexas no cotidiano dos tribunais. Mas vamos ver qual foi a resposta correta aqui, pessoal. E a letra E. Não veda medida preventiva do poder público com o objetivo de impedir a participação em reunião de cidadãos munidos com arma de fogo, porque a Constituição é bastante clara, a reunião tem que ser pacífica e sem armas. É claro que a palavra arma aí não deve ser interpretada num sentido muito amplo, a ponto de criar uma discricionariedade que leve à arbitrariedade. Eu estou ali com uma chave no meu bolso. Mas isso é arma. Não, não é. A arma é tudo aquilo que tem um potencial de ferir as pessoas dentro daquele contexto de liberdade de reunião. Obviamente que a arma de fogo se insere dentro desse requisito, ela apresenta essas características. Então, correta aqui é a letra E. Tá? Pessoal, então, eu vou aproveitar e vou encerrar, já que a gente falou desse tema da liberdade de reunião, falamos também da liberdade de associação, porque no nosso próximo encontro, no próximo bloco, nós vamos tratar da liberdade de ensino. A gente vai vendo aí os vários aspectos do exercício da liberdade e pontuando com as questões, tá certo? Então, a gente se fala daqui a pouquinho, no próximo bloco, né? E é importante vocês revisarem essas questões, tá? Vocês viram que esses temas eles vão se repetindo. Okay? Então, sempre é bastante útil que vocês repitam, releiam esses dispositivos que a gente elencou aqui, porque as bancas costumam perguntar bastante. Tá bem? Já voltamos então.